Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Um vídeo que assim, eu não gostaria de estar gravando, né, que é sobre a lesão do Marçal, só que ao mesmo tempo eu acho muito importante a gente enxergar o copo meio cheio, né, porque dada a imagem, né, que a gente viu, né, do joelho do cara escoteando, né, a cena foi forte, o Marçal saiu de campo chorando muito, cara. Ser esse tipo de lesão e esse prazo já é um determinado adianto, digamos assim, tem um pouco de alívio, né? O cara não vai ficar 6 meses fora, o cara não perdeu a temporada inteira, né? Bate na madeira, pelo amor de Deus. Tratamento regenerativo, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse prazo, né, que foi dado pelo clube, tá legal? Na verdade, o Thiago Veras, né, soltou essa informação em primeira mão, tá legal? A gente vai falar aqui um pouco sobre isso e se o Botafogo, né, a gente vai debater aqui se o Botafogo deve ir ao mercado contratar um novo lateral esquerdo. Afinal, nesse momento, o Botafogo só tem o Hugo como opção, tá bom, pessoal? Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Nesse momento, temos 92.467 inscritos aqui no canal. Vamos dar aquela moral, rapaziada, para chegar aos 92.500. Faltam aí pouco mais de 30 inscritos. Eu quero 50 novos inscritos, tá bom? Deve ter umas 5 mil, 10 mil que vão ver esse vídeo, 10 mil espectadores, 10 mil aparelhos. Então eu quero cada um aí, cara, pô, conferindo se é inscrito ou não, ver se teu pai, sua mãe botafoguense, teu tio, teu primo, teu irmão botafoguense, se eles são inscritos aqui no canal Brown e Fogo, para eles ficarem atualizados sobre tudo e ajuda a gente a chegar hoje ainda a 92.500 inscritos. Eu tô gravando esse vídeo aqui por volta das 2h23 da tarde, né? Faltam aí 4 horinhas ainda pro jogo do Botafogo, né? Se você estiver vendo o jogo depois, né? Enfim. Eu gostaria de falar não só a respeito do Marçal, antes da gente falar aqui sobre o lateral esquerdo do Botafogo, é importante uma atualização a respeito da informação do último vídeo, né, sobre o Atlético Paranaense, né? Eu imaginava o Atlético Paranaense com força máxima porque o Furacão precisava, né, se recuperar no Campeonato Brasileiro. Já são 3 jogos sem vencer, o Atlético começou muito bem o campeonato, né, mas nesse momento, vou até pegar aqui, né, Brasileirão, jogos, né? A gente tem aqui o Atlético Paranaense na 11ª posição, tá? Então é um time que tem em 8 jogos 4 vitórias e 4 derrotas, 3 delas nas últimas rodadas. Mas o Atlético Paranaense vai com um time alternativo, tá? Porque os caras realmente estão muito desgastados dessa sequência. Afinal, no próximo confronto, né, cara, enquanto o Botafogo vai para Quito jogar a Copa Libertadores contra o LDU, o próximo jogo do Atlético Paranaense é contra o Libertad do Paraguai. É um jogo decisivo. O Atlético Paranaense não pode nem pensar em perder esse jogo, senão pode ficar de fora da fase de oitavas de final da Copa Libertadores, tá bom? Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre essa notícia aqui do Thiago Veras, tá bom, rapaziada? É importante a gente atualizar, beleza? O Thiago Veras disse o seguinte no seu perfil, né? Inclusive vou dar os créditos aqui, na minha opinião, um dos melhores jornalistas esportivos do Rio de Janeiro, repórteres do Rio de Janeiro, né, no século, tá? Após realizar exame de imagem, o lateral esquerdo do Marçal teve lesão constatada no joelho direito sofrida contra o Atlético Paranaense. O tratamento será conservador. Previsão de 4 a 6 semanas para voltar a jogar, tá legal? E aí, cara, eu acabei acertando um pouquinho, né, o que a gente falou aqui, né? O pessoal tava muito preocupado. Pô, Bruno, será que o Marçal rompeu o ligamento? Pô, vai ter que operar, vai ficar fora da temporada. Eu também fiquei com um pouco desse medo, mas, pô, no momento que eu vi ali a imagem, e aí como a gente tá dentro do estádio, em loco, a gente consegue cobrir de maneira mais adequada. Eu vi ali no momento em que o time perdeu a disputa de pênalti, né, na última quarta-feira, o Marçal, ele volta mancando, claro, pro vestiário, só que sem a ajuda de ninguém. Ele não precisou de muletas, ele não tava ali com nenhuma proteção no joelho, ele só se encaminhou pro vestiário, mesmo que mancando, com dor, obviamente, mas ele não tava necessitando ali de alguma ajuda, né? E quando você tem esse tipo de lesão no joelho, cara, você precisa de muleta, tudo. Então, ainda bem que não foi necessário e, enfim, naquele momento eu falei, cara, deve acontecer o que aconteceu mais ou menos com o Alexander, né, que é jogador, né, volante, que também atua como lateral esquerdo da equipe do Fluminense, que teve uma lesão parecida, né, com o joelho escoteando, né, e o peso todo caindo em cima do joelho num jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, né, no Campeonato Brasileiro, e aconteceu a mesma coisa. Ele não teve que operar, não teve que fazer artroscopia,
Nada. Ele só teve que fazer um tratamento ali, regenerativo do ligamento, tudo mais, que deve ter tido um estiramento ali no ligamento. E aí ficou ali, está ainda de fora, né? Entre 4 e 8 semanas fora. No caso do Marçal, de acordo com a informação do Thiago Veras, eu fiz essa projeção também. Entre 4 e 8 semanas, Thiago Veras dá essa projeção de 4 a 6 semanas, né? Eu acho que eu tô tendo muita experiência me machucando jogando futebol, então eu tô ficando craque nesse negócio de adivinhar as lesões. Bom, é aquilo, cara. É complicado você não ter o Marçal por 6 semanas, né? Esse cara só deve voltar ali, cara, assim, dependendo do ritmo de jogo, de como ele estiver fisicamente, esse cara deve voltar ali no fim de julho, tá? Ou no iniciozinho de agosto, tá? Então a gente deve perder aí o Marçal, cara, para a sequência dos jogos de junho, deve perder o Marçal para os jogos contra o Grêmio, contra o Vasco, que são os primeiros jogos de julho, tá? E aí a gente não vai ter essa opção, tá? Vamos torcer para que ele volte o mais rápido possível, fazer um treinamento, um tratamento intensivo mesmo, vamos torcer, né? Mas fato é que nesse momento a única opção para a lateral esquerda do Botafogo é o Hugo. E assim, eu não quero ficar aqui agorando, não quero ficar aqui, colocando nem em fogueira, né? Mas é uma coisa que, assim, vocês que me acompanham há muito tempo, vocês sabem que eu falo isso desde o ano passado. O Botafogo precisa contratar um lateral esquerdo para ausências do Marçal. Que além de, a gente sabe que pode acontecer uma lesão com qualquer jogador, e aconteceu agora, o Marçal é um jogador que ele fica muitas vezes suspenso, ele toma muitos cartões, né? E acho que, embora eu não ache o Hugo mau jogador, tá? O Hugo, ele é um cara que ele oscila, principalmente em partidas mais decisivas, embora no último jogo contra o Atlético Paranaense ele tenha entrado bem, tá? Mas ele é um jogador de característica diferente, ele não tem a vitalidade, a virilidade física do Marçal, né? E é difícil até achar esse jogador no mercado, mas há uma lacuna, cara. A gente sente a diferença, né? Não é a mesma coisa quando você tem ali, o Danilo Barbosa machucou, entra o Marlon Gomes, bem. Tietchan não pode jogar, entra Gabriel Pires, bem. Né? O Gabriel Pires não pode jogar, entra o Lucas Fernandes, entra bem. Não é a mesma coisa, sabe? Vitor Sá, Luiz Henrique, não é algo que se equipara, né? Há uma lacuna muito grande entre Marçal e Hugo. Então eu acho sim que o Botafogo já deveria, né, há muito tempo, né, já no início do ano, né, quando a gente teve Copa do Mundo, quando reabriu a janela de transferência, o Botafogo, claro, teve problemas financeiros lá atrás por conta dos embrólios, penhora e tal, por ser um vanguardista da SAF, isso acontece, mas o Botafogo deveria ter procurado com mais afinco, com mais carinho, um jogador para lateral esquerda, né? O Botafogo se apegou ao discurso de que, tem o Hugo e qualquer coisa tem o Segovia que joga de lateral esquerdo, e eu acho que o Luiz Castro não concorda tanto com essa tese, tanto é que o Segovia ainda não foi utilizado como lateral esquerdo. Ele já foi utilizado como zagueiro pelo lado esquerdo num sistema de 3 zagueiros, mas lateral esquerdo ele não foi utilizado, tá? Pode ser que dê certo? Pode ser, mas se o Luiz Castro não está colocando é porque, né, nos treinamentos ele já deve ter testado e não deve ter dado muito certo. Então eu acho que o Botafogo errou ao não contratar um lateral para ser o suplente ali de um nível mais parecido com o Marçal, tá? E, na minha opinião, aproveitando que a janela vai reabrir em menos de um mês, o Botafogo já tem que começar a pesquisar, mapear o mercado para ter esse lateral esquerdo no elenco. Pelo menos essa é a minha opinião, tá bom, pessoal? Forte abraço, até a próxima e fui!